Olá, pessoal! Como todo bom pai, talvez eu assisto filmes com meus filhos e percebeu que muita coisa mudou na narrativa dos filmes. Algumas coisas ruins, claro, né? E outras boas. Uma coisa boa dessa mudança, eu acho que é a ascensão do tal do anti-herói na cultura popular, que antigamente não tinha tanto, era muito mais preto e branco, e hoje talvez seja um pouco mais cinza. Aí eu pensei assim um pouquinho em três coisas que fez isso acontecer. Primeiramente, eu acho que é um reflexo fascinante das mudanças, então, nos valores e perspectivas que a sociedade tem. E tradicionalmente, né, minha geração, as histórias sempre eram em volta de um herói que representava então virtudes ideais, sei lá, coragem, moralidade, justiça. E o cara era muito perfeitinho, mas também era difícil se identificar com aquela pessoa, né? No entanto, o foco crescente aqui então nos anti-heróis talvez mostra então que o público hoje em dia é mais interessado em personagens mais complexos, que têm falhas, são moralmente duvidosas. E então, por que que os anti-heróis estão em alta, né? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu pensei assim, é complexidade e humanidade, né? O anti-herói, ele é mais humano, portanto, mais identificável, né? Você se identifica mais com ele. Então eles têm as mesmas dilemas, vamos dizer, morais que a gente tem. Eles tomam decisões, muitas vezes errôneas, faz besteira, mas sofrem também consequências. E isso traz eles um pouco mais próximos da vida real, ao contrário dos heróis talvez mais idealizados de antigamente, que era um pouco difícil se identificar um pouco com esses heróis, né? Eu lembro Wolverine chegando, esses filmes, e a gente, nossa, que anti-herói e tal. Mudança, número dois, eu chamaria de mudança de valores culturais. Eu penso assim que hoje em dia a gente talvez tem uma desconfiança maior nas instituições, isso não é uma coisa boa talvez, mas a gente não confia nos líderes tradicionais, e a gente acaba tendo uma inclinação de abraçar, talvez, narrativas que mostram o mundo como ele é, meio corrupto, complicado, imperfeito, e o anti-herói entra aí para preencher essa lacuna, né? Que não tinha antigamente muito no Hollywood, né? Que talvez hoje em dia tenha um pouco mais. E número três, que eu pensei, é empatia pela ambiguidade. Que seria a história sobre anti-heróis explorando a moralidade mais em tons de cinza, que eu acho que se atrai mais o público e reflete melhor o que é certo e errado. Eu acho que isso gera uma conexão emocional mais profunda com os personagens, porque a vida é muito mais cinza, não é tão preto e branco. Então muitas vezes você olha para uma pessoa e você sabe que essa pessoa faz umas maldades, não é perfeito, mas também não é inteiramente ruim, né? Quando você vê um indivíduo, ele é bom normalmente, mas também em certos aspectos é ruim às vezes. Então é uma mistura, né? Tudo na natureza, basicamente, é um contínuo, né? Não é tão preto e branco. E, bom, exemplos redundantes, talvez, quem a gente poderia dar de exemplo aí de anti-herói? Aquele Walter White, por exemplo, do Breaking Bad. Se você assistiu, um professor de química, né, que se virou chefão do crime para sustentar sua família, e a gente pode se questionar um pouco aí o que uma pessoa boa pode fazer, né? Porque vai meio longe as coisas no seriado. Tem os Tony Stark, pensei Tony Stark, Iron Man, o Robert Downey Jr., maravilhoso, bilionário, arrogante, tem muitas falhas pessoais, egoísta, mas mesmo assim ele salva o mundo.
O próprio Thanos, de certa forma, né? É uma personagem bastante complexa, se você for ver. Não é inteiramente ruim, talvez. Arthur Fleck, ele chama Arthur Fleck, é isso? O Joker, a Coringa, ele é basicamente, ele é bastante perturbador, os filmes dele, né? Mas mesmo assim, ele mostra talvez como a sociedade cria próprios monstros, etc, né? Fica mais real, talvez, né? Como a sociedade também molda a gente de alguma forma. E você acaba tendo uma certa simpatia por Coringa de qualquer forma. E aí, penso assim, os anti-heróis são divertidos, entretêm a gente, mas também, talvez, desafia assim, um pouco a gente a confrontar as próprias imperfeições, de certa forma, faz a gente questionar as próprias decisões e as perspectivas, as ideias que a gente tem, e oferece um retrato muito mais realista, né, da condição humana. E talvez uma crítica válida, se a gente for ver, é o risco talvez de romantizar comportamentos antiéticos, dando muito, talvez romantizando assim, maldade, violência, crime e etc, né? Que também não é muito bom, né? Mas o Coringa, por exemplo, se a gente pensa assim, Coringa, né? Assistindo, podia teoricamente inspirar admiração por violência destrutivas e talvez levanta alguma questão aí sobre os limites do impacto cultural que esses filmes têm, de qualquer forma. E concluindo, se a gente for concluir esse monólogo, eu acho que a ascensão do anti-herói é um reflexo da sociedade que busca coisas mais autênticas, de alguma forma, narrativas mais complexas, mais reais. E, no entanto, então essa tendência também exige uma reflexão cuidadosa sobre como a gente consome essas histórias, talvez com ênfase em aprender com elas de alguma forma sem perder os valores predominantes da sociedade. Mas aí, me fala aí nos comentários qual é seu anti-herói favorito.